Voltei, novos argumentos, novas indagações com mais um vídeo para o canal Pilastra. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês pelo apoio. Presta atenção, aconteceu uma coisa em família, na minha família essa semana, que acendeu mais uma luz da racionalidade na minha mente. E eu comecei a entender como uma história mentirosa é elaborada e pode virar livro ou pode virar religião e as pessoas acreditam, assim como o conto do vigário. Não vou expor ninguém aqui, porque a pessoa da história que aconteceu é uma pessoa que eu até considero muito da minha família. Quando eu digo minha família, não é incluindo filhos, esposa, não é a família de casa, é a família correntes sanguíneas, entenda. E esta pessoa é uma pessoa que conviveu comigo, se criou comigo, é um homem, é um senhor. Se criou comigo e é um senhor que é mais novo do que eu, 11 meses. 11 meses, eu sou mais velho, 11 meses. Eu tô com 53, essa pessoa tá com 52 anos. Nós convivemos num povoado de aproximadamente 1.500 habitantes. E essa pessoa nunca saiu deste povoado. Eu saí, essa pessoa não, eu saí com 20 anos. Já contei muito minha história aqui, essa pessoa não. Sempre conviveu, a história dessa pessoa é neste povoado, neste local lá. Sempre fui bem recebido e sou. E essa pessoa hoje é crente de uma igreja Assembleia, não é Assembleia Missão, tem outra placa lá. E tem um cargo lá, não sei se é evangelista ou é presbítero, é um destes cargos lá. E é lado a lado com o pastor de lá. E tem a crença dele, a família dele toda é impregnada nisso. O direito dele. E olha só como me acendeu uma luz e vai acender uma luz na sua mente essa história que aconteceu. Eu gosto de contar a história também que acontece na minha vida, viu, gente? Eu gosto muito. Esta pessoa foi para um local com o pastor, chamou o pastor, levou o pastor dele, levou alguém, levou e foi filmar, aparelho de celular, normal, para um local que era uma fazenda antigamente, que foi o local da história dos pais dele, porque é um homem, né? A história dos pais, não a nossa história, não a história dele. Ele não conviveu lá. É a história dos pais. Tá? História dos pais. Presta atenção. Era uma fazenda que era um pequeno povoado também, onde tinha um prédio que era uma escola onde minha mãe estudou, minha mãe também ensinou, se tornou professora ali. Meu pai conheceu minha mãe ali e o pai dele conheceu a mãe dele ali e viveram ali. Casinhas assim no meio do agreste. Era um local que era bem movimentado, que hoje só tem ruínas, não existe mais nada de casa lá, é uma fazenda. Onde tem um minador, uma cacimba, onde a mãe dele pegava água e tem lá umas pedras, segundo a história, onde a mãe dele, minha mãe, pessoas ali lavavam roupa. Mas é uma história que a gente conheceu, mas não conviveu. Porque na época que eu ainda criança, ele também criança, já estava em ruínas. A gente ia lá, às vezes ali, e nossos pais contavam a história. Ele não conviveu isso. Então é uma história que foi dos nossos pais. Muito antes da gente. O que foi que ele fez? Ele foi com o pastor dele e fez um vídeo emocionante lá. Mostrando as ruínas, mostrando a cacimba, mostrando o local que tá tudo em ruína também ainda. E ele se incluiu na história. Como se ele tivesse vivido aquela história. E botou um fundo musical. E aí, pastor, aqui, pastor, foi neste local onde eu vivi, onde eu carreguei muita água. E falou que ele carregou água, onde eu trabalhei junto com meus pais aqui. Não foi fácil. Mostrou assim uma braúna, né? Uma árvore chamada braúna. Disse ali era a casa dos meus pais. Mostrou lá em ruínas uma escola. Essa escola aqui foi onde fulano estudou, Beltrano estudou. E aí fiz aqui a minha história. Olha a história aqui, pastor, e o pastor olhando, o pastor dele e alguém ali olhando. E aquele fundo musical. Mas ele fez uma história emocionante. Uma história emocionante. E aí ele contando a história, né? O pastor dele. Aí o vídeo não veio direto pra mim dele. O vídeo chegou no WhatsApp da minha irmã. Aí minha irmã mandou o vídeo pra mim. Disse, olha a história aí de fulano.
Quando eu assisti o vídeo, eu achei o vídeo bem interessante, mas a história toda é totalmente mentirosa, cara. O cara não viveu aquilo. O cara, ele saiu de lá daquela região, daquela fazenda, bebê, recém-nascido, porque ele é mais novo do que eu, 11 meses. Quando eu fui entregue pra minha avó me criar, eu tinha no entorno de 11 meses de idade. Foi assim que a história que contaram pra mim, que eu fui conviver com minha avó, ela me criou a partir dos 11 meses de idade. E ali eu fiquei até os 20 anos com a minha avó naquela região ali. E ele era meu colega. A gente sempre se deu muito bem. Nada contra ele, não. Sempre deu muito bem. Aí sim, no povoado onde nós nos criamos, ali nós carregamos água, nós carregamos lenha, nós trabalhamos na roça. Ele com o pai dele e eu com meu pai, e a gente junto às vezes ali. E também com a minha avó, porque meu pai morava perto, mas eu não morava com meu pai e minha mãe, morava com minha avó. Mas eu trabalhava também, trabalhei muito com meu pai. E então a nossa história é ali naquele povoado. A história dele é ali, ele conviveu ali. Então ele conhece a história dos pais dele, daquela fazenda de ruínas. Ele conhece a história, mas ele contou que ele tivesse como se ele estivesse ali. E a história foi elaborada. Quando minha irmã mandou pra mim o vídeo que eu assisti, eu falei, olha, a história não bate. Porque ele não conhece essa é a história dos pais dele e dos meus pais. Isso é uma história antiga. Se ele tivesse convivido essa história, ele tinha hoje mais de 80 anos. Ele tem 52 anos. Ele tinha mais de 80 anos. Ele era muito mais velho do que eu. Como é que ele conta essa história? Só que, por ironia do destino, a própria mãe dele, quando viu a história, disse não, ele mentiu. A própria mãe desmentiu, falou não, porque quando ele saiu desse lugar, ele era bebê. Ele não conhece nada disso. Como é que ele disse que ele carregou água? Ele contou a história da escola. Ele não conhece nada disso. A gente contou a história pra ele e ele tá contando como se ele estivesse na história. E ele contou uma história bonita e uma coisa séria. E aí eu já tinha falado pra minha irmã que a história não batia, porque eu lembro que a gente conviveu em outro local e muito antes da mãe dele desmentir. Eu tenho no meu WhatsApp, não vou mostrar aqui, não vou expor ninguém aqui, porque eu gosto muito de fazer isso. Mas eu tenho no meu WhatsApp da minha irmã falando que a mãe dele disse que a história não bate. Ou seja, ela tá viva e desmentiu o próprio filho, porque ela sabe que a história não bate. Mas a história foi contada para um pastor, com certeza vira testemunho, vai para a igreja, aquela coisa, e todo mundo acredita. Aí vai ser contado para os filhos, neto, e todo mundo vai acreditar naquilo. Porque o cara mentiu. Não sei se ele acreditou na própria mentira que de fato ele viveu aquela história, porque não viveu. Aí eu acendeu uma luz, eu digo assim, a mesma coisa é isso aqui, cara, a mesma coisa. Tem gente que acredita em história de livro, porque o local pode existir. Existe, mas a história é diferente. Por que Rodrigo Silva vai para Israel o tempo todo fazer arqueologia da Bíblia? Pra quê? Ele mostra o local, foi aqui que Jesus passou, foi aqui que Jesus viveu. Qual é a prova disso? Ele mostra o local e engana um monte de trouxa, um monte de besta. Quem é que vai saber? Muitas vezes o Rodrigo Silva mostra lá uma arqueologia, lá, ruínas de casas antigas de 200 anos em Israel, de 300 anos. Aí ele atribui, foi ali que Jesus viveu, foi aqui que os apóstolos viveram, e o povo acredita nessas besteiras. Gente, não acredite em história, não. Por exemplo, você não é obrigado a acreditar em mim, não. Não quero que você acredite em mim, não. Faça comparações. É uma conta que não fecha. Por exemplo, as histórias de Davi, histórias de Salomão, de Abraão, de Moisés. Quem é que conviveu 100% com esses caras para contar a história desses caras do jeito que aconteceu? É como se fosse um Big Brother antigo. Como se tivesse uma câmera escondida ali, vendo tudo que Moisés fazia para falar, tudo que Abraão fazia para botar na história, tudo que Davi fazia, Salomão, Jesus, os apóstolos, Paulo. Gente, é história inventada, gente, não tem como, não existe isso. Mesmo que se você conviva com a pessoa, 100% com a pessoa, você não consegue contar a história de tudo que acontece na vida da pessoa, porque tem hora que a pessoa se oculta de você. Você sabe o que a pessoa faz dentro do banheiro? Não. Como é que você vai contar a história 100% da pessoa? Por exemplo, a história do Pentateuco é a maior mentira de todos os tempos. São 5 primeiros livros da Bíblia. São chamados de Pentateuco. Penta quer dizer 5, né? Penta é 5. Teuco quer dizer estojo de livros. Estojo sagrado ou volume de livros. Penta. 5 livros. E eles dizem que foi Moisés que escreveu. Aí você vê que Deuteronômio, que é o último livro que Moisés escreveu, segundo eles, do Pentateuco, Moisés morre e a história continua. Moisés contando a mesma história da morte dele.
Até o final. Até do luto dele, ele escreveu, porque não fala que depois que Moisés morreu, alguém continuou na história, não. A história de Josué começa o livro dele no início, por exemplo, depois que Moisés morreu, mas Deuteronômio continua depois da morte de Moisés. Moisés escreveu já depois de morto. Depois de morto ele escreveu, ele finalizou Deuteronômio. Você entendeu? Moisés, ele conta toda a história. E Moisés também nunca existiu, é um mito, cara, é um mito. Toda a história do Gênesis, da criação. Foi Deus que falou pra ele, colocou ele no local, disse, só vou contar a história, você vai anotando tudo aí, você vai escrevendo, tem que virar a história. Foi assim que eu criei a terra, o céu e a puta que pariu, criei isso, criei aquilo. Gente, isso não tem sentido. Moisés contando a história da criação. Moisés conta a história de Abraão, Moisés que conta a história de Isaac, é Moisés que conta a história toda antes, história de Noé, tudo é Moisés que conta. É tudo, segundo eles, foi Moisés que escreveu. Já que Moisés... Agora, eu te pergunto, que tempo Moisés teve para isso? Saiu do Egito com o povo, quase 3 milhões, segundo a história, quase 3 milhões de pessoas. Conviveu aquela história toda ali do Egito ali. Qual foi o tempo que ele teve para isso? Os 40 dias que ele passou lá em cima no monte, ou outros dias que ele subia no monte para receber os 10 mandamentos, foi ali que Deus deu a ele tudo, ele escreveu rapidamente. Pensa num cara biônico, rápido, para escrever. Gente, não bate. Isso aqui foram pessoas mal intencionadas que escreveram isso aqui pra enganar trouxa. Essas histórias aqui são histórias. Assim como o meu parente fez uma história emocionante, botou um fundo musical como se ele tivesse vivido a história e hoje é provado que aquela história não bate. Tem 2 pessoas na minha família que podem desmentir, não só eu, que podem desmentir, que viveram a história, meu tio e minha tia, a tia mãe dele. Eu fico com dó dessas pessoas, gente. Eu fico com pena. Eu tenho isso dessas pessoas aqui, é uma pena. Eu tenho isso porque essas pessoas acreditam na própria mentira. Mentem, acreditam na própria mentira. Aí ele leva o pastor dele, que na minha opinião, todos eles são mentirosos. E o pastor acreditou. Olhando ali as ruínas, ele mostrando lá onde era o minador, a cacimba, tá lá as ruínas. Isso existe, a história, tem uma parte da história que é verdadeira, que é o local. O local geográfico é aquele mesmo. Só que tá em ruínas, nem parece mais o que era. E ele mostrou. E ele foi contando a história. E ele contando a história. Mostrou uma casa antiga, caída, assim, em ruína. Um local em ruína. Um local onde era a casa onde a mãe dele conviveu com o pai ali na juventude. Que ele não viveu naquela casa. Ele não conviveu ali. Ele conviveu no povoado onde eu convivi. Não deu tempo. Mas ele contou que ele carregou água, que ele fez... Como eu falei pra vocês, quando eu conto a história da minha família, eu procuro ocultar o máximo pra que não venha uma pressão contra mim. Porque tem muitos que assistem. Eu conto, mas eu não exponho. Não sou obrigado a expor. Mas as pessoas precisam acordar pra vida. Agora mesmo aconteceu que um colega meu, colega também do meu filho, faleceu, morreu de câncer. É um pouco mais velho do que eu, mas é um cara novo. Morreu de câncer. E agora mesmo, nesse exato momento que eu tô fazendo o vídeo, ele está sendo velado na Igreja Batista Nova Jerusalém, na região lá. E aí fizeram uma homenagem para ele, maravilhosa. Inclusive, se tiver alguém da família dele aqui assistindo meus vídeos, meus sentimentos, meus pêsames, um cara maravilhoso. No tempo que meu filho estava treinando futebol, ele deu maior apoio. O filho dele também era muito bom de bola, não deu certo, ele dava maior apoio, mas ele é crente, batista ali. Um cara que me tratava muito bem, então é uma perda irreparável para aquela região. Hoje está sendo o velório dele. Um cara sensacional. E aí minha irmã mandando para mim as mensagens e falou uma coisa, minha irmã falou que a pessoa tem que se preparar para salvação, que todo mundo morre. Eu falei para ela, salvação? Salvação de quê? O rapaz de câncer, novo. O tempo todo na igreja, morreu novo. Novo. Ainda não é um idoso. Morreu. Agora que ele está em salvação, eu falei, minha irmã, você acredita nisso? Tudo bem, eu te respeito, mas não existe isso não. Salvação, perdição, depois da morte. O ser humano quer acreditar em vida após a morte porque tá aqui. Porque acredita em história de livro. Aí quando minha irmã, essa mesma irmã, manda pra minha história e ela mesmo entendeu que a história do outro da família ela é mentirosa, eu falei, assim é a Bíblia. Tu acredita em história de livro. Tem história aqui que Jesus saiu pra orar. Tem uma história aqui que é uma coisa absurda. Jesus saiu pra orar sozinho, gastando os discípulos que ficaram dormindo. Quando ele chegou, estavam dormindo. E lá ele falou algumas coisas.
Ele falou na oração dele. Na oração dele ele falou. Ali. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele volta, os discípulos dormindo. Ele não falou o que ele falou na oração. Ele não contou. Olha, eu orei assim, assim, assim. Isso tem que ser escrito, não. Mas está escrito aqui tudo que ele falou na oração, ele sozinho. O que aconteceu entre Jesus e o suposto demônio lá no deserto. Tudo que o demônio falou para Jesus e tudo que Jesus falou para o demônio, está escrito aqui. Mas não tem nenhum local dizendo que Jesus contou a história para alguém escrever. Essa história veio do além. Alguém do além falou, olha, foi assim. Quando ele estava sendo tentado no deserto, o diabo se aproximou e falou isso, falou aquilo. Gente, o povo acredita em história. Porque não tem ninguém da época para desmentir. Ou falar foi verdade ou mentira. Aí é fácil. Então, na história do meu parente, eu não vou definir, mas do meu parente, acendeu mais uma luz. Não acreditar em história. Porque história é uma mentira. O local pode existir. O local, sim. Por exemplo, por que o local geográfico da Bíblia ele é verdadeiro? Porque local é fácil. Você pode chegar em qualquer local e fazer a história. O local existe. Você mostra o local, alguém acredita na sua história. E a história você inventa. Foi aqui que aconteceu isso e isso. E se não foi? Isso não aconteceu. O local tá lá, mas... Você entendeu? Então, os meus vídeos é para fazer você pensar. Não é nem para você acreditar em mim. Não, gente, eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você analise a vida. Observe a vida. E preste atenção. Se pensar, não vai ficar em bolha nenhuma. Se pensar, não vai ficar em prisão nenhuma. É só pensar. Você não é obrigado a acreditar em pastor, em presbítero, em apóstolo, em ateu, em ninguém. Você não é obrigado a acreditar em ateu também, não. Eu não tô aqui, não. Acredite que ateu é o único dono da verdade. Mentira, eu não tô dizendo isso. Ninguém é dono da verdade. A verdade, ela se manifesta. A realidade e a verdade e a razão são três coisas. Razão, realidade e verdade que se manifestam diante dos nossos olhos. A gente vive isso. A gente não tem que acreditar em realidades alheias e falsas realidades e falsas verdades. A história que eu estou contando para vocês é algo que eu tenho prova de que, de fato, este vídeo existe. Tá até no meu WhatsApp, eu não vou colocar aqui. Vou deixar ele arquivado lá. Porque se vir um da família aqui tentar me desmentir aqui, não, isso aí não... Eu tenho um vídeo para chegar aqui e expor aqui no meu canal. Olha o vídeo aqui. Eu tenho um áudio de alguém desmentindo que não sou eu. Eu tenho um áudio de alguém desmentindo que não sou eu. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Porque se a pessoa assistir esse vídeo, vai refletir, vai dizer, realmente eu menti. Eu menti. E a mentira agora, ela teve a perna muito curta. Porque muitos sabem da própria família que isso não bate. Que a história não bate. Gente, é simples. Agora, porque eu sou ateu, o mentiroso sou eu. Porque eu tô aqui falando de racionalidade, eu que sou mentiroso. É eu que tô enganando pessoas. E a pessoa faz uma história dessa e tá na igreja e mostra pra um pastor e não tá enganando, não. Eu que tô. Eu sou enganador, sou eu. Então não quero que você acredite em mim. Não acredite. Eu quero que você viva. Viva o que você é, o que você vê. Olha para os lados. Para desacreditar em divindade, qualquer coisa, não precisa acreditar em ateu. Basta você olhar para os lados. Não precisa você achar que o ateu é que é o verdadeiro, que é o dono da verdade. Tem um amigo meu aqui, Daniel, eu gosto de você demais, cara. Você não sabe o tanto que eu gosto de você. E você não é ateu, mas sempre você bota uma mensagem dizendo, elogiando o meu trabalho e falando que nem ateu e nem religioso, nem ninguém tá com a verdade. E é verdade, o que você fala é verdade. E eu nunca disse aqui que ateu tá com a verdade não, Daniel. A verdade tá com você aí, Daniel. Do seu lado. Se você teve alguma experiência que eu não tive, é a sua verdade. É a sua realidade de vida. Mas entenda, eu nunca induzi ninguém aqui a acreditar em mim e sair vivendo o que eu falo aqui. Eu quero que você viva o que você é. Conviva o que você vive durante o dia, durante a vida, durante o tempo. Então, quando acontecem algumas coisas também comigo, histórias comigo, eu vou contar histórias aqui, sem expor. Não vou expor ninguém. Quando eu falo da minha família, que eu não exponho ninguém, eu falo do que aconteceu. E eu falo com provas, que se eu tenho como provar muitas coisas que eu falo aqui a respeito de religiosidade da minha família, eu tenho como provar. Então por isso que até hoje, quase 5 anos que eu tô aqui, não tem ninguém da família que chega aqui e colocar um jornal lá dizendo que tudo que eu falo não bate. É mentira, porque eu tenho como provar que a pessoa que tá mentindo.
Porque o que eu falo, moço, aqui é dentro do que eu vivi, do que eu convivi. E por isso que eu não consigo acreditar em historinha de carochinha. Vou acreditar em história de livro, que o cara escreveu a história de alguém, como se ele estivesse convivendo, como se tivesse uma câmera escondida ali, tipo Big Brother Brasil, que temos aqui no Brasil, vendo tudo que o cara faz pra expor. Aí põe num livro, aí você acredita num livro, numa história. Ah, gente, fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo, grato sempre pelo apoio, ok? Tchau, tchau, fui.